Bom dia, turma. Nas aulas passadas, vimos os filos poríferos e quinidários, e na aula de hoje vamos estudar o filo dos platelmintos, que é aí o terceiro filo na escala evolutiva. Os platelmintos, eles são vermes de corpos achatados, dorso ventralmente. A palavra platelmintos tem origem grega, e que plat significa chato ou achatados, eumintos significa vermes, ou seja, platelmintos, vermes achatados. Bom, entre os principais representantes desse filo, temos aqui como exemplo as planárias. Também temos as tênias, que são duas tênias, a tênia solium e a tênia saginata, e o Cistossoma mansoni, que é o verme causador da doença chamada barriga d'água. Esses vermes podem ser de vida livre ou parasitas. As principais características dos platelmintos é que eles têm corpos achatados, bem fininho, e eles são parecidos com as lesmas, só que bem mais finos. Eles são triblásticos, ou seja, eles têm 3 folhetos embrionários, não possuem celoma, eles são acelomados, possuem simetria bilateral. Digamos que eu vou cortar esse animal num corte simétrico, em que a parte direita e a parte esquerda vão ficar do mesmo tamanho. O sistema nervoso é ganglionar, existem gânglios nesse animal. O sistema excretor é rudimentar, é uma novidade evolutiva aqui, sistema excretor. E esses animais são encontrados em ambientes aquáticos e como hospedeiro no interior de outros animais. Na fisiologia dos platelmintos, bom, o sistema digestório dos platelmintos é incompleto ou ausente. Eles não possuem um sistema respiratório, e o sistema excretor que realiza suas funções através das células flamas e os selenócitos. Esses animais, eles podem ser monóicos, com órgãos sexuais masculino e feminino no mesmo indivíduo, são hermafroditas, ou eles podem ser dioicos, que apresentam sexos separados, macho e fêmea. Bom, na digestão, no sistema digestório, nesses animais, o sistema digestório é incompleto, tem boca, mas não tem ânus, esses animais, e são seres prostatômicos. E para se alimentar, esse animal verte a faringe e ele joga essa faringe para fora pela abertura da boca, para sugar algum alimento, e depois essa faringe ela leva o alimento para a cavidade gastrular. E como esse animal não tem ânus, esse animal vai defecar pela boca. No sistema nervoso dos platelmintos, ele é ganglionar, que os platelmintos eles já apresentam uma cefalização. Esse filo ele vai apresentar gânglios, que na região que seria a cabeça. Existem 2 gânglios aí. E desses gânglios partem 2 cordões nervosos que ficam na região ventral desses animais. Eles também apresentam 2 ocelos, que ainda não são olhos, mas já consegue distinguir o escuro e o que é luminosidade. Também tem 2 aurículas, que são órgãos sensoriais, com função de perceber pequenas mudanças químicas, como, por exemplo, mudanças no pH da água. Na circulação dos platelmintos, os platelmintos não existem sistema circulatório, e os nutrientes, eles são distribuídos pelo corpo por difusão.
Bom, na respiração dos plateumintos, esses vermes, desses vermes, a sua respiração é cutânea ou tegumentar, em que a troca de gases se dá por difusão simples, em que os gases eles passam direto de célula para célula. Bom, na excreção dos plateumintos, a excreção dos plateumintos, nós estamos falando aqui ainda das planárias. Ela se dá pela existência de protonefrídeos e das células flamas. Essa é a excreção de que é uma grande novidade evolutiva nesse filo dos plateumintos. Eles são os primeiros filos a apresentar um sistema excretor. Bom, esse sistema tem a presença de vários túbulos que eles passam pelo corpo fazendo a coleta de substância. E com os movimentos dos cílios dentro das células flama, a excreção acontece. Esses cílios, eles têm os movimentos como de uma chama de fogo. Então, com esse pequeno movimento, eles conseguem fazer acontecer a excreção. Bom, a locomoção dos plateumintos desses animais, eles acontecem de ondas musculares, em que a combinação dessas ondas elas misturam com a movimentação dos cílios de um líquido, e de um líquido que esses animais soltam para facilitar a locomoção. Por exemplo, a lesma, quando ela vai se locomover, ela solta um líquido viscoso, que esse líquido ajuda os cílios a se locomover. Aqui falando de embriologia nos plateumintos. Bom, os plateumintos eles são triblásticos. Eles têm 3 camadas embrionárias, que elas são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Bom, esses animais eles são triblásticos, porém acelomados, porque eles não têm a cavidade corporal. Falando na reprodução dos plateumintos, bem, ainda falando das planárias aqui, a sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Temos aqui um exemplo de reprodução assexuada. Essa reprodução se dá por laceração. Digamos que eu cortei essa planária em três pedaços. Cada pedacinho desses ele vai formar uma planária nova. Esse processo é chamado de regeneração. Bom, como vocês podem ver, a parte da planária que seria a cabeça, ela cortou, mas se regenerou. Regenerou e criou o corpo. A parte da planária, que era a cauda, regenerou o que seria a cabeça. A parte do meio da planária, ela teve que regenerar a parte que seria a cabeça e a parte que seria a cauda. Já na reprodução sexuada, que é o processo que chamamos de fecundação cruzada, que as planárias, elas são hermafroditas, são monóicas, elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo, onde uma das planárias fecunda a outra, e tem um desenvolvimento direto, ou seja, um desenvolvimento sem larva. O filo dos plateumintos se divide em 3 classes principais, que são a primeira classe da tuberlária, que é representada pelas planárias, que são animais de vida livre, vivem em ambientes aquáticos e também em ambiente terrestre, desde que esse ambiente seja úmido. E a segunda classe aqui do lado é a classe da trematoda,
Nessa classe, e todos os indivíduos, eles são parasitas de algum tipo de ser vivo. O grande exemplo aqui é o Schistossoma mansoni, que é o verme causador da esquistossomose, a doença conhecida como barriga d'água. Na verdade, esse verme, eles são dois indivíduos, um vivendo dentro do outro. A fêmea é bem fininha e ela vive dentro do canal ginecóforo do macho. A terceira classe é a classe da cestoda. Aqui o grande exemplo é a tênia ou solitária. O corpo da tênia ele pode chegar a 6 metros e é formado por proglótides que parecem juntas. E quando essas proglótides elas estão maduras, vão se reproduzir. Nós temos, na verdade, duas tênias, né? Que é a tênia solium, que ela tem como hospedeiro o porco, e a tênia saginata, que o seu hospedeiro intermediário é o boi. Vamos falar das doenças causadas por plateumintos. Bom, nós temos aqui a esquistossomose, a teníase ou solitária, a cisticercose, a hidatidose e a fasciolose. Algumas dessas doenças, elas são mais raras. Bom, aqui nós vamos falar do ciclo ciclo da tênia solium, que é a tênia que tem como hospedeiro intermediário o porco. Vamos entender como isso acontece. Bom, o homem doente, ele tem no intestino delgado uma tênia adulta, que tem as suas proglótides grávidas. Esse homem doente libera essas proglótides grávidas nas fezes. Os ovos são liberados pelas proglótides, e o porco ingere alimentos contaminados por ovos da tênia. Ele é o hospedeiro intermediário. Esse ovo libera a larva, que é a larva oncosfera, e que essa larva ela perfura a parede do estômago e se instala nos músculos. E ao se instalar, ao se fixar, ela toma a forma de uma vesícula cheia de líquidos, que é denominada aí o cisticerco. O cisticerco, ele entra nos músculos, invertem o escolex, que é a cabeça, para se fixar nos músculos. E o homem, que é o hospedeiro definitivo, ao se alimentar de carne crua ou mal cozida, contaminada de cisticercos, que esses cisticercos, eles vértice, ou seja, inicia aí a formação de uma nova tênia no intestino do homem. Essa tênia, ela fica adulta e vai soltar as proglótides maduras, né, ou as proglótides grávidas, iniciando aí um novo ciclo. Bom, agora vamos falar do ciclo da esquistossomose, que tem como agente causador o Schistossoma mansoni. No ciclo da esquistossomose, o homem doente, sempre vamos começar pelo homem, ele libera ovos nas fezes. Esses ovos, eles eclodem, e de dentro desse ovo é liberado larvas, que são as larvas miracídeos, que são aí larvas ciliadas. Essa larva, ela precisa encontrar com urgência um caramujo para se reproduzir, onde vai se multiplicar e vai virar as larvas cercárias.
que vão se liberar desse caramujo e cair na água. O homem entra nessa água contaminada e as cercárias vão penetrar na pele desse homem. Logo, essas cercárias, elas vão perder a cauda e se transformar em xistosomulas, que entram na corrente sanguínea e que logo elas migram para o fígado, onde ficam adultas. E esse homem doente vai liberar ovos nas fezes e ele vai iniciar um novo ciclo. Bom, aqui temos a imagem de uma pessoa com esquistossomose, que é a doença barriga d'água. E temos também aqui uma imagem de uma pessoa com teníase, com larvas e do cisticerco. Bom, gente, para finalizar a aula de hoje, eu enviei para vocês um link com 3 questões sobre o assunto da aula. E vocês vão responder e enviar essas questões para que eu possa atribuir na prova, com nota essas questões, gente, a nível de Enem. É bom porque vocês já vão aí treinando para as provas do Enem. Bom, eu vou abrir aqui as questões e vou ler. A primeira questão, ela diz o seguinte: existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar trocas gasosas na respiração, a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico ocorrem por difusão através da superfície epidêmica. É o caso da planária, da ostra, do drosófila, da barata ou da aranha. Certo? Vocês vão responder. Na segunda questão, nós temos os plateumintos, parasitas Cystoma massoni, o esquitossomo, e Taenia solium, Taenia, apresentam a espécie humana como hospedeiro intermediário, B, um invertebrado como hospedeiro intermediário, C, 2 tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo, D, 2 tipos de hospedeiro, ambos vertebrados, E, um único tipo de hospedeiro que pode ser um vertebrado ou um invertebrado. Na terceira questão, nós temos o seguinte: o doente que apresenta cisticircose, ele foi picado por triatoma, nadou em água com caramujos contaminados, ingeriu ovos de tênia, comeu carne de porco ou de vaca com larvas de tênia, andou descalço em terras contaminadas. Bom, gente, respondam e me enviem de volta, tá bom? Bom, para a aula de hoje era isso, a gente fica por aqui e bom dia a todos. Até a próxima aula, gente.